Olá! Reforma da Previdência aprovada na CCJ da Câmara. Aliás, Câmara instala comissão especial para discutir a reforma da Previdência. O Bolsonaro assina o decreto que acaba com o horário de verão. E a confiança do consumidor recua 1,5 ponto percentual para abril. Aqui, no Código. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil. Vazou um pouco o áudio eu brigando com a gata, porque a gata apareceu bem na minha frente, bem na hora que eu tava falando com vocês. Aí fica difícil, mas ó, tá aqui ó, fazendo charme, né, Judite? Desculpa, nós entramos um pouquinho atrasados aí, a gente teve alguns probleminhas técnicos aqui, mas nada que atrapalhasse o bom andamento do nosso programa. A gente pede desculpas, mas essa semana está sendo uma semana de muitos testes, inclusive aqui no Fato Brasil, que nós estamos em novo cenário, com novas tecnologias, e isso, claro, a gente demora um pouquinho para se habituar com essas questões, né? Mas o que mais nos deixa felizes é justamente a sua presença aqui, a sua audiência, o carinho da sua audiência. Muito obrigado, desde já. Lembrando que daqui a pouquinho, às 10h30, daqui 15 minutos, tem o Expressão Cult da Feira das Vegas. Então você fica acompanhando. E mais tarde, faltando um minutinho para meia-noite, no último minuto da quinta-feira, vai ter a estreia do Na Gaveta. É um podcast em vídeo também, para quem está assistindo, ou então só em áudio, para quem quer só ouvir, ao vivo, que vai ser feito todas as quintas-feiras falando sobre futebol. Então, se você gosta de esportes, você teve até agora a Hora do Esporte com a Denise e o Clóvis, até 20 minutos atrás aí, e você vai poder, a gente vai ter aí um bate-papo sobre futebol, sobre tudo o que acontece no mercado da bola aí na Gaveta, que começa às 23h59 aí, um pouquinho depois, meia horinha depois que acaba o Expressão Cult. Então, ó, a gente conta com a sua audiência, viu? E fiquem com a gente. Bom, vamos lá então. Desde então, e os meus abraços eu deixei... Bom, eu vou mandar os abraços para quem eu lembro, né? Porque eu fiquei de mandar um abraço aqui pro pessoal. Então vou mandar um abraço pro Zé. O Zé, que é meu amigo lá de Franco da Rocha. O Zé e a família que estão todos me assistindo. Um abraço e um beijo para todos vocês, gente. Muito obrigado para vocês aí de Franco da Rocha. Eu fico muito feliz de ter conhecido os meus da vida que me assistem e tal. O Zé me mandou uma mensagem um pouco mais cedo aqui, então eu agradeço de verdade o carinho. Também gostaria de agradecer a audiência da professora Vitória. A professora Vitória está sempre aí nos acompanhando, né, companheira? É isso mesmo. E a professora Vitória, que é uma professora assim, envolvida com as lutas sociais do nosso país, né? Enfim, nós estamos aí, sempre nós nos esbarramos aí nas coberturas das lutas sociais que a gente já cobriu aqui pela WTV Brasil. E a gente continua cobrando, né, professora? Porque não dá. Se a gente não tem cobrança nesse país, aliás, os nossos políticos já deitam e rolam com a gente cobrando, imagine se a gente para. Não é verdade? Né? Também mando um abraço aqui pro meu amigo João Santana, que vai apresentar o Expressão Cult daqui a pouco. Mando também pra minha mãe que tá me assistindo. Um beijão pra mãe, tem que ser especial, né? Então, um beijão pra minha mãe. Pra minha avó também, que pode estar assistindo junto ou não, né? A gente nunca sabe, mas pra minha avó também, um beijão pra ela. João Santana, bom, João já falei. Vou mandar também pro pessoal da Hora do Esporte. O Luiz Luza, que deve estar assistindo aí, dando risada. A gente tem aqui o Malte hoje, alguma coisa assim. Disse que é uma ótima live e muito obrigado pela audiência. E também mando aí para vocês, aliás, Gabriel de Freitas também está aqui. Enfim, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que essa semana a gente ainda está fazendo alguns testes, algumas coisas, mas nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook, pelo nosso site, pelas nossas redes sociais, tanto o YouTube como o Twitter pelo Periscope. E lembrando que no Facebook você pode mandar comentários que eu posso ler aqui. O pessoal está falando que eu e os meus amigos estamos curtindo demais. Muito obrigado aí pela audiência. Vamos então às notícias de hoje, que eu tenho pouco tempo, a gente começou um pouco atrasado e por isso que a gente acabou trazendo um pouquinho aqui. Mas ó, a Câmara instala a comissão especial para discutir a reforma da Previdência. Pois foi instalada
Hoje, a comissão especial que vai analisar a proposta da emenda à Constituição da Reforma da Previdência, a PEC 6 de 2019, a PEC 6/19. Mais cedo, após o acordo de líderes, o presidente da Casa, o Rodrigo Maia, anunciou o deputado Marcelo Ramos, que é do PR do Amazonas, para presidir a comissão especial. A relatoria caberá ao deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. O colegiado precisa oficializar o nome do presidente e do vice-presidente e será composto por 49 membros e 49 suplentes. Acho que com essa construção nós começamos uma segunda etapa, com a certeza de que vamos fazer o debate. Vamos mostrar aos brasileiros e aos parlamentares que essa reforma vai, sem dúvida nenhuma, pedir uma colaboração dos que ganham mais, disse Maia na saída da residência oficial da presidência da Câmara no Lago Sul, em Brasília. E lembrando que essa emenda, a partir de agora, tem um prazo, né? Então, com a instalação, começa a contar o prazo regimental de 10 sessões do plenário para a apresentação das emendas à proposta por parte dos deputados, né? Eu vou falar uma coisinha aqui, vou até vir nessa câmera aqui, ó. Vou mostrar para os brasileiros que os que ganham mais vão... Ai, gente, é tão engraçado essas coisas, né? Eu vou comentar mais a reforma da Previdência já. Calma, daqui a pouco a gente volta com os comentários. E olha só, gente, o Bolsonaro assinou hoje um decreto que acaba com o horário de verão. Eu não vou dizer que é uma coisa boa, porque na verdade isso já estava meio que pré-estabelecido desde o governo passado, né? Já tinha essa discussão sobre o fim. Mas hoje o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que revoga o horário de verão. Então, a assinatura ocorreu durante a cerimônia no Palácio do Planalto e, segundo o presidente, a medida segue estudos que analisaram a economia de energia no período como o relógio biológico da população é afetado. O Bolsonaro já tinha anunciado isso pela sua rede social favorita há um pouco mais de um mês e da decisão de acabar com o horário de verão. É uma das polêmicas, mas de todas as polêmicas que o Bolsonaro já foi envolvido, essa é a menor, né, se você analisar bem. E eu sou do time que não gosta do horário de verão. Já gostei quando era criança, que tudo parecia mais cedo e tal. Parecia que ficava dia até mais tarde. Só que de manhã, na hora de acordar para ir para a escola, era pior. Enfim, hoje é um horário que, na verdade, só mais me atrapalha do que ajuda. Mas respeito a opinião das pessoas. Você concordou finalmente com o presidente. Digamos que concordei. Tá? Então, se tem uma coisa boa que o governo Bolsonaro fez, foi tirar o horário de verão, na minha opinião. Mas... eu acho que não vale a pena, né, manter. Não que eu goste do governo. Fazer uma coisa boa quer dizer que você gosta? Acho que não. Eu preferiria ficar com o horário de verão do que ter que aguentar todas essas coisas que a gente aguenta todos os dias do governo Bolsonaro. O horário de verão é melhor. Enfim, fica aqui a minha opinião. E qual é a sua? Manda aí no Facebook. E 3 meses após um dado aqui, que os veículos não costumam dar, mas 3 meses após a tragédia de Brumadinho, os bombeiros ainda buscam vítimas, você sabia? Então, a tragédia completou hoje 3 meses, né? Aconteceu há 3 meses atrás e ainda sem um número exato de mortos, desde que a barragem da Vale, na mina do Feijão, se rompeu em 25 de janeiro, 232 corpos foram resgatados, mas 40 pessoas ainda estão desaparecidas, enquanto as buscas conduzidas pelo Corpo de Bombeiro continuam. Tratativas judiciais e extrajudiciais estão em curso para assegurar os direitos, né, aos atingidos e impedir novas tragédias, e a investigação criminal busca identificar responsáveis. Ninguém, no entanto, foi preso. E eu vou falar só uma coisinha aqui, e nem vai ser. Não vai ser. Foram presos algumas pessoas, mas já foram soltas, aquela coisa toda. Não vai dar em nada. Essa aqui é a verdade. Como eu queria estar errado, né? É duro. É duro também esse botão aqui, que não vai. Enfim, vamos lá. Já que a câmera travou dessa câmera mesmo, não tem problema, né? A gente tá com um probleminha técnico aqui. Vamos fazer o seguinte então, Já que nós estamos com um probleminha técnico, vamos então para a previsão do tempo para o Brasil e a específica para Grande São Paulo e Grande Rio. Roda aí.
A circulação de ventos de um sistema de alta pressão atmosférica e o ar quente e úmido que sopra da região norte do Brasil ainda vão estimular a formação de nuvens bastante carregadas, principalmente sobre o estado do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Por isso, o alerta é para temporais que podem acontecer a qualquer hora em praticamente todas as áreas do estado gaúcho. A chuva mais frequente e volumosa fica para áreas do oeste do estado, como a região de São Luís Gonzaga. Já nessa faixa que vai do extremo norte gaúcho, passando por Santa Catarina, Paraná, áreas do sul do estado de São Paulo, grande parte dos estados de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, grande parte da região norte até o interior da região nordeste do Brasil, terão uma sexta-feira com sol forte e calor e há previsão de pancadas de chuva com raios entre a tarde e a noite. Por outro lado, uma massa de ar seco vai garantir um dia com sol, calor e sem expectativa de chuva por toda essa faixa que vai do interior paulista até a região do Tocantins, interior do estado da Bahia, até todas as áreas do estado do Rio de Janeiro. Os ventos que sopram do mar vão provocar apenas chuva passageira, que pode acontecer principalmente entre a tarde e a noite, sobre essa faixa do leste do estado de São Paulo, que inclui a região da Baixada Santista e também da capital, e por toda a faixa que vai de Vitória até a região de Maceió, no estado de Alagoas. A zona de convergência intertropical ainda vai deixar o dia com bastante nebulosidade, sem períodos de sol e com risco de fortes temporais sobre a região de Fortaleza. Também chove desde cedo, com risco de chuva forte por toda essa faixa que vai de João Pessoa até a região de São Luís e por toda essa faixa que vai de Belém até grande parte do estado do Amazonas e também sobre o estado de Roraima. Atenção, porque há risco para fortes temporais também sobre a região de Manaus. A mínima prevista em Cuiabá é de 23 graus, 18 graus em Brasília, temperatura máxima de 29 graus em São Paulo e 26 graus em Porto Alegre. O ar mais seco vai continuar predominando em grande parte do interior paulista nesta sexta-feira. Por outro lado, os ventos que sopram no mar, atribuídos ao excesso de calor e de umidade, ainda vão espalhar nuvens carregadas sobre a região da capital. A região da Grande São Paulo deve começar o dia com sol entre bastante nebulosidade e ao longo da tarde a possibilidade apenas de chuva passageira que deve vir com até moderada intensidade. A mínima prevista em São Paulo é de 19, a temperatura máxima é de 29 graus. Em Guarulhos, mínima de 18, temperatura máxima de 30 graus. Um sistema de alta pressão atmosférica influencia todas as áreas fluminenses e impede que nuvens carregadas se formem sobre a região nesta sexta-feira. Por isso, o Grande Rio vai ter um dia com sol forte e calor e não há expectativa de chuva. É importante estar atento com a umidade relativa do ar, que pode ficar mais baixa nos períodos mais quentes do dia. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 20 graus, a temperatura máxima é de 33 graus. Em Niterói, o dia começa com 22 graus e a temperatura máxima é de 31 graus. Então essa foi a previsão do tempo, já resolvemos aqui o problema com a câmera, né? Essa foi a previsão do tempo para o Brasil inteiro. E ó, continuando um pouco aqui, ó, você sabia que a confiança do consumidor recua 1,5 ponto de março para abril? Pois é, o índice de confiança do consumidor, o ICC, medido pela Fundação Getúlio Vargas, caiu 1,5 de março para abril. Com o resultado, o indicador recuou para 89,5 pontos, em uma escala de 0 a 200. O menor patamar desde outubro do ano passado, onde teve 85,4 pontos. É a terceira queda mensal consecutiva do indicador, que acumula perda de 7,1 pontos no período. Complicada a situação, né? Isso só mostra que o governo não acertou, a economia não está sendo restaurada e que as coisas não estão melhorando de hipótese alguma. Tanto que o índice de confiança caiu, né? Aí a gente vê em alguns sites aí que parece que não estão vivendo no Brasil que a gente vive, falando assim, a indústria, a confiança está em alta, houve crescimento, não sei o quê. Sabe, eu acho todas essas notícias assim complicadas quando você percebe que a economia ainda está estagnada e que não há perspectiva disso sair do lugar. Né? E falando em questões governamentais, o STJ autoriza a continuidade das obras à transposição do Rio São Francisco. Pois é, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, suspendeu uma decisão da segunda instância da Justiça Federal que impedia a continuidade das obras do último trecho do eixo norte da transposição do Rio São Francisco. As obras do trecho estão 97% concluídas, segundo o site do Ministério do Desenvolvimento Regional, e em fevereiro o ministro titular da pasta, Gustavo Canuto, disse em reunião com o governador do Ceará, Camilo Santana, que as águas alcançariam o trecho final no estado até o segundo semestre desse ano. Vamos torcer para que termine logo essa obra que é tão importante
né, que já deveria ter sido terminada lá no governo Lula, mas que infelizmente ainda não foi concluída, né? É complicado. E tem gente que diz que é ruim a transposição e tal. Eu não acredito. Eu acho que as pessoas elas precisam dessa obra, né? E estamos quase no finalzinho do programa aqui, ó. Você sabia que, ó, reforma da Previdência reduz subsídios para ricos, diz o secretário. Pois é, a reforma da Previdência vai trazer mais justiça social ao reduzir os subsídios de pobres para ricos, disse hoje o secretário especial adjunto da Previdência e Trabalho, Bruno Bianco. Ele apresentou cálculos que mostram como, no sistema atual, os trabalhadores de menor renda sustentam a aposentadoria dos de maior renda. Eu vou dizer só uma coisa a respeito disso. É engraçado, né? É engraçado, né? Não. Você sabe por que os ricos não vão dar mais subsídios? Vai reduzir os Aliás, os ricos não vão receber mais subsídios? Porque esses subsídios, essa reforma, vai transformar subsídio em certeza. Aí não vai ser mais subsídio mesmo. Vai ser fixo, entendeu? Não vai ser algo opcional mais. Por quê? Os ricos vão ganhar muito mais em cima da gente. Afinal, quem são os donos dos bancos? Pensa nisso. A gente ainda vai falar, vai ter um programa especial que falando sobre a Previdência, tá? Nós estamos preparando e em breve a gente vai ter esse programa aí. Mas eu não vou terminar o programa falando de Previdência Social. Eu vou terminar o programa falando sobre uma questão muito interessante. Gente, olha só que preocupante. O Brasil liderou o desmatamento de florestas primárias no mundo em 2018, mostra o relatório. Só no Brasil, 1,3 milhões de hectares de florestas primárias que nunca haviam sofrido interferência humana desapareceram no ano passado. Mas tudo bem. Você sabe quando é que as pessoas vão... Eu vou para outra câmera. Eu vou me aventurar na outra câmera. Sabe quando é que a gente vai, finalmente, olhar com seriedade para a questão do desmatamento? Quando a gente não tem mais ar puro para respirar. Quando a gente precisar usar máscara, quando as pessoas começarem a morrer, aliás, já morrem, né? Mas começar a ser em massa. A gente não ter um ar mais puro para respirar. Quando isso acontecer, aí o governo vai tomar vergonha na cara e vai fazer alguma coisa no que se diz ao desmatamento. E é com essa... E é assim que eu vou ficando por aqui, agradecendo demais a audiência do Gabriel Freitas, do Clóvis Costa, do João Santana e de todo mundo que está me acompanhando, a minha mãe, a Andréia Castro. Um beijo, Andréia, a professora Vitória e todos os outros que me acompanharam nessa transmissão. Um pouquinho menor por causa de um atraso, mas nós estamos nos organizando. Tá certo? A ideia é sempre trazer uma programação para você. Judite agora está aqui, ó, ficou quietinha. E a seguir, você acompanha o Expressão Cult com tudo que rolou na Feira das Vegas. É isso mesmo. E depois, às 23h59, tem estreia do programa Na Gaveta. Um podcast, videocast, web TV, live, enfim, uma mistura de tudo. Um programa falando só sobre futebol com meus amigos o Samir Saad e o Ícaro Polo, que estarão aqui estreando o programa hoje. Boa sorte, gente. Fiquem aí com Expressão Cult e até amanhã. Tchau!